preciso amor pra poder pulsar. É preciso mais pra poder sorrir. É preciso a chuva para colorir. O sucesso Tocando em Frente, que você acabou de ouvir, foi composto pelo violeiro Almir Sater e está sendo interpretado por um coral mais que especial, o coral da ACBG Brasil, Associação de Câncer de Boca e Garganta. As vozes, diferentes das que a gente costuma escutar, são de pacientes laringectomizados, o que significa que esses homens e mulheres perderam, entre outras coisas, as pregas vocais, depois de lutarem contra um câncer de laringe. Eu escolhi abrir esse episódio com parte de uma das apresentações que o grupo fez em 2019, porque o tumor maligno de laringe, ao lado do de boca e também do de tireoide, é o principal tipo dentro dos chamados cânceres de cabeça e pescoço. Tema da conversa desse 8º episódio do Vai de Vida, podcast quinzenal do Hospital de Câncer Araújo Jorge. Esses tipos de cânceres, que também atingem lábios, língua, gengiva, maxilares e amígdalas, por exemplo, são o foco do Julho Verde, mês de conscientização e combate ao câncer de cabeça e pescoço. Grupo de tumores malignos que deve atingir até o final desse ano cerca de 75 mil brasileiros. 45 mil devem ser diagnosticados com cânceres na cavidade oral e, em média, 23 mil com cânceres de laringe. Os outros 7 mil deverão lutar contra tumores em outras regiões da cabeça e do pescoço. Dessa vez eu vou contar a história do aposentado José Pinto Gonçalves, de 64 anos. Diagnosticado em 2015 com câncer de laringe, ele precisou, entre outras coisas, reaprender a falar e se acostumar com sua nova voz. E acabou que a gente teve que tirar a laringe e a gente foi bem com o tratamento, graças a Deus, deu tudo certo. Ele já tem 7 anos, vai fazer 7 anos. Então foi isso que me levou a Araújo Jorge. Além disso, eu também vou ouvir o cirurgião oncológico Taylor Pedro Gerhard e a fonoaudióloga Juliana Gabriel Monteiro. Os dois fazem parte do setor de cabeça e pescoço do Araújo Jorge, por onde passam cerca de 10 mil pessoas por ano. Gente que luta contra os mais diversos tipos de cânceres de cabeça e pescoço, se tratando e batalhando para recuperar a autoestima, já que quando descoberto tardiamente, a maioria dos tumores deixa sequelas profundas. No caso do seu José, foi a perda da voz, recuperada depois de 2 anos com o uso de uma prótese. Ajeita o fone de ouvido e vamos de vida? Durante todo o mês de julho tem campanha para alertar sobre o câncer de cabeça e pescoço. A estimativa é que 20 mil novos casos sejam registrados só este ano. Criada pela Sociedade Brasileira de Cabeça e Pescoço, a campanha Julho Verde busca espalhar informação e promover educação sobre os perigos dos cânceres que atingem toda a região que vai do início do pescoço, logo ali no ombro, até a cabeça. Ou seja, câncer de laringe, que fica pertinho do famoso pomo de Adão, câncer de maxilar, estrutura que faz a gente abrir e fechar a boca, câncer de boca, de língua, de nariz. Todos esses tumores são tratados por uma equipe específica. Aqui no Araújo Jorge, o setor de cabeça e pescoço. É para lá que vão quase 10 mil pessoas todos os anos, depois que o resultado da biópsia traz a notícia que ninguém quer receber. Foi o que aconteceu com o José Pinto. Estava tudo normal, tranquilo. E percebi que comecei a ficar rouco. E passado aí 2, 3 dias, e essa rouquidão foi aumentando. E aí eu resolvi procurar um médico. Aí eu fui ao médico, fiz uma vídeo e constatou que tinha algo nas minhas cordas vocais. E eu consegui um encaminhamento para o Jorge, onde a gente fez um exame mais detalhado. Constatou que deu os nódulos nas cordas vocais. Andando pelo corredor que passa em frente aos consultórios do setor de cabeça e pescoço, é possível notar que a maioria dos pacientes são como o seu José, homens e mais velhos, com idade acima de 50 anos. Agora, analisando os prontuários, que é a ficha com uma espécie de resumo da vida daquele paciente, é possível encontrar outros pontos em comum. No caso dos homens, quase todos passaram boa parte da vida ingerindo bebida alcoólica em excesso,
Quase todos não têm o costume de ir ao dentista e, o mais importante, quase todos foram fumantes. Pesquisa do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo mostra que 8 em cada 10 pacientes com câncer de cabeça e pescoço são ou já foram fumantes. O consumo de álcool está presente em 50% dos casos. Cigarro e excesso de bebida aumentam o risco em mais de 100 vezes. Segundo o cirurgião oncológico Taylor Gerhard, em Goiás, a situação não é diferente. Então, na maioria das vezes, os homens, eles possuem esse perfil, o paciente tabagista e etilista, principalmente, né? Não todos, mas a grande maioria. Já no sexo feminino, apesar de a gente ter mulheres que fumam e que bebem, os cânceres de cabeça e pescoço, na maioria das vezes, são representados pelo câncer de tireoide, né? Mas ele lembra que há outros fatores de risco que precisam ser levados em conta. Existem alguns casos, não são a maioria, pequena parcela de pacientes, uma menor proporção de pacientes que manifestam essas doenças, mesmo sem ter o hábito de fumar, né? E as pesquisas, né, apontam, né, para esses outros fatores que muitas vezes a gente não consegue quantificar, mas que esses fatores como a falta de higiene oral, né, a má condição dentária, o uso de prótese no sentido não fixa, aquela prótese que está ali há 10, 20 anos e a pessoa não faz uma manutenção, infecção pelo vírus, como você mesmo disse, né, infecção pelo HPV, além de outras doenças, como doenças genéticas que predispõem também a alguns tumores na cabeça e pescoço. A gente tem falado muito sobre o novo coronavírus, mas tem também o avanço de outras doenças, né, gente? Como, por exemplo, câncer de cabeça e pescoço, que também preocupam muito os médicos. Esse tipo de câncer é a 5ª doença mais frequente entre os homens aqui em Goiás, você sabia? Infelizmente, muitos procuram tratamento já em estágio avançado. Mas para mudar essa realidade, foi lançada a campanha Julho Verde. O câncer de cabeça e pescoço, na maioria das vezes, é tratado com cirurgia. Isso porque quase 60% dos pacientes são diagnosticados com tumores em estágio avançado. Essa demora na descoberta da doença faz com que o índice de cura, que pode chegar a 90%, caia de maneira preocupante. Isso porque os sintomas podem não parecer tão graves no primeiro momento. E aí, uma rouquidão persistente, uma afta ou ferida que nunca saram, o aparecimento de manchas avermelhadas ou esbranquiçadas na boca, aquela dor de ouvido chata, mau hálito frequente ou aquela irritação na garganta que vive incomodando, vão passando a fazer parte da rotina da pessoa. E quando finalmente ela vai ao médico e descobre um câncer, não há quimioterapia ou radioterapia que resolva. Com esse diagnóstico precoce, com esse tratamento consequentemente precoce, você evita, né, o número de óbitos, o número crescente de óbitos. Você principalmente evita as mutilações graves que comprometem as funções vitais desses pacientes nossos, né? Que aí você tem que lembrar da fala, que são funções vitais, respiração, alimentação, visão, audição. Um tumor precoce, quando ele é tratado de forma precoce, muitas vezes não precisa levar o paciente a um processo de mutilação. Então, em 60% dos casos, infelizmente, eles já chegam no estado avançado. Alguns tumores até mais, né? Mas, no geral, 60% dos casos, em cabeça e pescoço, eles são descobertos no estadio avançado. E para piorar a situação, desde o início da pandemia, os médicos do setor de cabeça e pescoço do Araújo Jorge viram o fluxo de pacientes cair, e muito. Agora, muita gente está retomando ou iniciando com atraso o tratamento. E o resultado é um acúmulo de casos muito mais graves. Dessa crise da Covid, com os inúmeros desdobramentos sociais, desdobramentos econômicos, políticos, né? E isso culminou com a diminuição da identificação desses possíveis novos casos de pacientes oncológicos. Então, isso vem preocupando muito, porque os pacientes não estavam chegando até nós. É como se houvesse uma diminuição do número de pacientes oncológicos. Então, existem levantamentos estatísticos mostrando que houve uma diminuição pelo SUS, né, no SUS, que ela gerou uma redução, em média, de 26% de casos novos
é como se tivesse diminuído em 25% os números dos cânceres. E o que a gente tem visto agora é que os serviços eles têm retornado aos poucos, né? Porque você tem que lembrar que houve uma redução na oferta de atendimento nas unidades básicas, né? Em todas as unidades de saúde. Também associado àquela questão do medo, né? Das pessoas de se exporem nos locais potencialmente contaminados. Isso tudo promoveu uma drástica redução na identificação desses pacientes com doenças oncológicas. E com isso tudo a gente tem visto agora um aumento expressivo de pacientes com câncer e praticamente uma grande maioria com tumores avançados. Isso é uma verdade dentro do nosso hospital e provavelmente daqui a 1 ano, 2 anos a gente vai conseguir quantificar isso melhor, sabe? Essa realidade tem aumentado ainda mais a responsabilidade da equipe, que para combater o câncer lança mão de vários tipos de tratamento. Então, além das terapias tradicionais, né, que nós temos a cirurgia, a quimioterapia e a radioterapia, dentro do Hospital Araújo Jorge, nos últimos anos, algumas drogas têm se tornado bastante promissoras, né, com relação a isso, e têm ajudado bastante os pacientes e melhorar o prognóstico de pacientes, principalmente pacientes com doenças mais avançadas. Essas drogas que nós chamamos de imunoterapias ou terapias-alvo, né, elas têm uma ação mais eficiente, uma ação menos agressiva a esses pacientes com tumores avançados no cabeça e pescoço, principalmente a questão dos carcinomas, né. Então, o nosso hospital ele possui, além das terapias tradicionais, que são a cirurgia, a quimio e a rádio, nós também possuímos equipes especializadas nessas novas modalidades de tratamento, que se aplicam não só aos pacientes de cabeça e pescoço, mas também os outros tipos de câncer. Quando o tratamento indicado é a cirurgia, muitos dos pacientes precisam passar por uma etapa de reabilitação, onde reaprendem a mastigar, a engolir, a conversar. Desse grupo fazem parte, principalmente, pacientes que lutaram contra cânceres de boca e laringe. Foi assim com o José Pinto. Fiquei sem voz, fiquei sem falar por 2 anos e depois a gente colocou a prótese e voltei a falar. E, seu José, como é que foram esses 2 anos sem falar? Olha, é difícil, Michele, porque a gente tinha uma vida muito assim, agitada no trabalho, né? Porque a gente lidava com muita gente, muito pessoal, então a gente comunicava muito. Para depois a gente ficar sem voz, sem poder falar, não foi fácil. A gente enfrentou problemas na família, porque ninguém entendia, era muito poucos que entendiam a voz labial, a fala labial, aliás, e os meus filhos, eu não entendia, eu muito bem, mas a minha esposa já não entendia. A gente tinha que escrever, e tinha vezes que a gente ficava até nervoso na hora que falava, que a pessoa não entendia, você falar de novo não entendia. Então foi uma situação difícil, não foi fácil. Mas a gente foi contornando tudo até chegar ao ponto da prótese que a gente conseguiu comunicar. A prótese que seu José cita é uma prótese tráqueo-esofágica, alternativa encontrada depois da retirada total da laringe. Calma que eu explico. Naturalmente, a voz é produzida na laringe, onde, graças à passagem do ar que vem dos pulmões, as pregas vocais fazem movimentos de vibração. E voilá! É isso que eu estou fazendo agora, e é por isso que você está me ouvindo. No caso de quem usa uma prótese tráqueo-esofágica, como a do seu José, uma pequena pecinha é colocada entre a traqueia e o esôfago. Essa peça tem uma válvula por onde o paciente respira. Agora, se ele tampar com o dedo esse pedacinho por onde entra e sai o ar, esse vento é redirecionado para o esôfago, que vibra e faz a voz sair. Aí implantei a prótese, já tenho quase 5 anos com prótese e tudo normal, tranquilo. É isso que o José Pinto acabou de fazer agora, e é por isso que você está escutando a voz dele. Conversando com a fonoaudióloga Juliana Monteiro, ela me explicou que existem outras alternativas para quem não consegue mais emitir os sons de forma orgânica. Pensando
Pensando numa laringectomia total, que é uma cirurgia, né, grande e que impacta bem a vida do paciente, porque ele perde ali a fonte sonora, né, ele perde a voz. Então, nós temos 3 possibilidades de reabilitar esse paciente. Nós temos a reabilitação através da voz esofágica, que é uma voz apreendida, treinada aqui no nosso serviço, onde o paciente vai desenvolver o esôfago de forma com que ele consiga sonorizar através dessa vibração do esôfago. Tem um número de pacientes que às vezes não consegue desenvolver. Se ele não conseguiu desenvolver a voz esofágica, nós temos outras 2 possibilidades de reabilitação, que é através da prótese traqueoesofágica, uma prótese que vai ser inserida aqui no estômago, né, onde o paciente respira, numa fístula, comunicando a traqueia ao esôfago. Então, esse paciente vai conseguir sonorizar-se novamente, com uma voz de qualidade boa, agradável. E, além da prótese, existe também a laringe eletrônica, que é um dispositivo, né, que vibra, pode ser de pilha ou a bateria, onde o paciente vai acoplar ele no pescoço, vai articular, da forma como ele se comunica agora, né? Só articulando as palavras, e esse aparelho vai reproduzir a fala do paciente. Só que de uma forma mais robótica, mais metalizada, porque é um som produzido a partir de uma peça mecânica. Cada caso é avaliado individualmente, sempre pensando em dar para o paciente uma voz para ele chamar de sua. A boa notícia é que em breve, tanto a prótese traqueoesofágica quanto a laringe eletrônica estarão disponíveis gratuitamente no Araújo Jorge. Tudo porque recentemente as 2 foram incluídas no SUS. Quem já reencontrou sua própria voz, segue por algum tempo fazendo acompanhamento no Araújo Jorge e aproveitando tudo o que a equipe de fonoaudiologia tem para oferecer, o que vai muito além do consultório. Nós prestamos também assistência a um grupo de pacientes, em especial, que é os pacientes laringectomizados totais, com atendimentos em conjunto, com atendimentos em grupo. Então, esses pacientes, como forma de acolhida, como forma de estar conhecendo todas as possibilidades de reabilitação, como se faz, como é que é uma sonorização esofágica, como é que é um som da prótese traqueoesofágica, como é que é a laringe eletrônica, nós temos um grupo, né, de apoio ao paciente laringectomizado total. O José Pinto faz parte desse grupo e é com o depoimento dele que eu termino esse nosso encontro. No meu caso, se eu tivesse um conhecimento que a gente tem hoje, através de palestra, através de informações, eu poderia não ter passado por essa cirurgia. Então, que as pessoas que anotem qualquer problema na voz, uma rouquidão, um pigarro, uma dor, analgésico que passa, mas volta. Então, que essas pessoas procuram um médico para fazer um diagnóstico, para não se tornar assim igual a gente se tornou, né? Porque tem condições no começo, constatando, e dá para evitar. Então, que as pessoas procuram um médico para que se cuide, né? Para que não fique sem voz. Esse foi o 8º episódio do Vai de Vida, podcast feito pelo Hospital de Câncer Araújo Jorge. Espero que você tenha gostado e que daqui a 15 dias a gente se encontre aqui outra vez. Como a gente começou com música, nada mais justo do que terminar cantarolando também. Integrante do coral Somos Iguais, uma iniciativa do Araújo Jorge, o seu José soltou a voz. Toda vez que eu viajava pela estrada de Ouro Fino, de longe eu avistava a figura de um menino. Ele estava na porteira, depois vinha me pedindo: toque o berrante, seu moço, que é pra eu ficar ouvindo. Quando a boiada passava, que a poeira ia baixando, eu jogava uma moeda, ele saía pulando. Obrigado, boiadeiro, que Deus vai lhe acompanhando.
Corrente sertão afora, meu berrante a tocando. Dessa vez, usamos áudios da TV Anhanguera, TV Globo e do canal da ACBG no YouTube. Eu sou Michele Rabelo e sou responsável pelo roteiro e produção desse conteúdo. A edição é da Reverbera e a identidade visual é do Guilherme Santana.